Quando a gente vem para o cenário de compreensão auditiva, foco na palavra compreensão, a gente quer entender tudo aquilo que a gente ouve, ou pelo menos boa parte daquilo que a gente escuta no inglês. Quando a gente vem para esse cenário, nós temos que perceber algumas coisas que são principais e que se repetem em outras situações também, que é o fator texto e áudio. Independente daquilo que você vai utilizar, você tem que ter o texto e tem que ter o áudio para que a sua compreensão auditiva ela seja eficaz. A compreensão auditiva é uma das habilidades que você menos percebe evolução, porque é uma habilidade muito passiva, não tem algo que indique tanto assim, com tanta frequência que você está evoluindo. Por exemplo, você vai ler um texto, você vê uma palavra ou um rearranjo de palavras, você consegue perceber melhora porque você consegue compreender boa parte daquele texto, coisas que você não sabia antes, mas que agora você sabe. Então isso é uma forma aí prática de você entender e perceber o seu progresso, isso daí na forma da leitura do texto. Quando a gente vem para a parte da fala, também é fácil identificar, visto que você consegue pronunciar de uma maneira fluida ou outras pessoas conseguem compreender aquilo que você fala. Então aí é outra forma de compreender ativamente também. No cenário da escuta é um pouco mais difícil essa situação, porque você não tem algo tão prático assim, porque a parte da escuta ela depende muito de algumas sutilezas. Por exemplo, você consegue entender esse vídeo onde um camarada dos Estados Unidos está falando, mas você não consegue entender aquele outro vídeo porque o camarada está falando com sotaque britânico. Esse tipo de variação faz com que seja um pouco complicado a compreensão auditiva, você identificar o progresso. Como eu já falei antes, tudo aquilo que você for estudar a partir de agora tem que ter texto e áudio. Uma das formas para fazer isso é o próprio texto com áudio. Você vai pegar um texto que tem áudio e vai analisar ele para que a sua compreensão ela seja melhorada. Você vai escutar várias vezes e vai associar com a leitura que o áudio está fazendo. Isso vai fazer com que o seu ouvido ele se habitue àquelas pronúncias e você também consiga identificar e relacionar aquilo que você escuta com aquilo que você lê. É importante essa questão do texto e do áudio porque você ainda não sabe como aquelas palavras se pronunciam necessariamente. Então você precisa de algum indicador que faça com que você associe a parte auditiva de uma pessoa falando com a parte da leitura. Em uma situação onde você precise ler essas palavras, você já não vai ter dificuldade, porque seu cérebro já associou o som à imagem que aquela palavra representa. Além desse texto com áudio, você pode pegar um formato diferente ao qual isso é apresentado, que seria a parte de leituras guiadas. O que é que seria a leitura guiada? A leitura guiada seria um camarada lendo o texto em inglês e te explicando de forma fragmentada o que é que significa cada uma das palavras. A vantagem desse tipo de abordagem, o chamado leitura guiada, ele é vantajoso por quê? É vantajoso porque a pessoa que está lendo, ele pode, além de ler, te explicar expressões idiomáticas, frases e palavras que você não sabia de jeito nenhum. Tem várias expressões idiomáticas que se a gente traduzir ao pé da letra não faz sentido algum. Então é interessante esse tipo de leitura guiada justamente por conta disso. A pessoa que lê também vai te explicar o que é que significa cada uma daquelas expressões que você não sabia de maneira alguma. Além da leitura guiada, outra forma que você pode utilizar é a própria leitura do texto. Temos vários vídeos no YouTube, ainda bem, de pessoas lendo capítulos de livros em inglês. Com esse tipo de situação, de uma pessoa apenas lendo o texto, você tem outra abordagem aí para te ajudar no desenvolvimento da tua escuta, que é justamente você dividir o seu estudo, por exemplo, como uma divisão por capítulos. Então eu assisti o vídeo hoje em inglês de um camarada lendo o capítulo 1 desse livro, ok? Essa leitura eu vou escutar, vou traduzir, vou falar, vou praticar, para que depois que eu aprender boa parte do capítulo 1 do livro, eu vá para o capítulo 2 para ver o que é que acontece na história. Com o tempo você vai ver que o repertório que você construiu, que você viu no capítulo 1 do livro, ele vai se repetir no capítulo 2. Então isso é importante e é interessante justamente para você seguir uma certa cronologia, para você ter aquele sentido de que está seguindo um passo a passo de leitura e que não é nada aleatório ou avulso. Outro fator aí que vai ajudar na sua escuta é o fator músicas. As músicas não apenas escutando, novamente. O que é auditivo tem que ter texto e o que é texto tem que ter algo auditivo. Então, está analisando uma música, está aprendendo uma música,
pegue o lyrics, pegue a letra da música para ir acompanhando juntamente com quem está cantando. A parte da música é interessante para você conseguir vocabulários de uma maneira mais rápida. De que forma seria isso? Músicas são muito fáceis de memorizar, ou é algo que você pode escutar várias vezes e não enjoa tanto assim, você não fica tipo, tô cansado de escutar essa música. Não, uma música que é boa, que você gosta, você escuta várias vezes durante o dia. E o processo de escuta tem que estar associado a um texto também para que haja essa melhora da sua compreensão auditiva. E o fator da música também é que você pode cantar ela juntamente com o cantor, você pode também tentar ler sem cantar, ler em voz alta e assim sucessivamente, para que você desenvolva não só a escuta como também a fala. Enfim, a compreensão e a fala andam juntas ali nesse quesito do desenvolvimento auditivo. Novamente, e só lembrando, a parte auditiva é um pouco difícil de identificar progresso. Você vai identificar progresso aos poucos e com prática e regularidade. Partindo do ponto de que esse desenvolvimento é algo natural, você vai naturalmente perceber certas diferenças. E essas diferenças às vezes podem ser confundidas quando você muda o sotaque. Então, muitas vezes você vai compreender o que é que um camarada está dizendo em um sotaque e não vai entender nada do que aquele outro estava falando por conta do sotaque que ele tem. Muitas vezes eles estão falando quase a mesma coisa ou utilizando o mesmo vocabulário que você já sabe, já escutou várias vezes, mas você não vai conseguir entender justamente porque é um sotaque diferente. Trazendo para esse cenário do sotaque, essa daí é uma variável que pode te confundir no teu progresso do desenvolvimento da tua escuta. Você está sim evoluindo, mas mudou o sotaque, mudou o seu nível de compreensão. Isso daí confunde. Você está desenvolvendo a escuta sim, mas dependendo de quem está falando, dependendo do sotaque ao qual você escuta, às vezes você vai ter uma complicação. Não é termos de você não saber o que ele fala, é o fato de você não captar como ele fala. Então fica essa dica aí também. Então por hoje é só, pessoal. Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima.